Vamos de novo voltar à questão das leis físicas. Uma grandeza física, quando presente, leva à mudança, à alteração de uma outra grandeza, de forma que a presença de G leva à mudança de uma outra grandeza, de tal forma que uma lei física se expressa assim. A grandeza G leva à variação de uma grandeza F, de tal forma que G é igual à taxa de variação, né, da grandeza F. G é o agente que introduz a mudança da grandeza F. E a mudança se expressa em termos de taxa de variação. Todas as leis físicas são assim. Então vamos agora enunciar uma outra lei física, porque é importante a gente entender isso aqui. É uma forma de escrever, né, a lei da indução de Faraday. Não foi assim que Faraday escreveu, foi assim que Maxwell escreveu esta lei. Né? Esta lei, a segunda importante do eletromagnetismo, se escreve assim: rotacional do campo E é igual a menos dB dt. Esta aqui é a segunda equação de Maxwell que nós estamos considerando, porque estamos considerando, primeiro, as leis do eletromagnetismo envolvendo taxas de variação do campo elétrico. Né? Qual é a leitura que deve ser feita aqui, em primeiro lugar? Ora, vamos lá. Aqui, esta lei, nós temos as taxas de variação do campo elétrico. A taxa de variação do campo elétrico é igual ao agente que provocou a variação do campo elétrico. É isto. Então, quem é isto aqui? Ora, esse aqui é o agente responsável pela taxa de variação. O que está sendo dito aqui é o seguinte: é que se eu tenho um campo magnético variando com o tempo, ele dá origem a um campo elétrico. Mas não diz como é o campo elétrico. Dá apenas a taxa de variação do campo elétrico. E você tem que se virar para determinar o campo elétrico. Aqui está a coisa. As leis físicas não facilitam tanto a vida da gente. Porque tem um outro problema. Elas dão apenas as taxas de variação. Taxa de variação. Por exemplo, vamos lá. Vamos escrever só a componente X aqui desta lei. Né? A componente X. Eu dou uma componente X aqui desta lei. Ela estabelece o seguinte: d dy de EZ menos ddz de EY é igual a menos dBx dt. Claro que eu tenho agora a componente Y e a componente Z. Eu aqui escrevi apenas a componente X. Tá? Componente X. Mas a coisa é um pouco complicada, mas dá para entender. Se eu tenho um campo magnético
variando com o tempo, isso aqui é como se eu tivesse uma fonte para o campo elétrico. Se comporta como sendo uma fonte que dá origem a um campo elétrico. Agora, a lei não diz qual é o campo elétrico. Não. A lei diz, olha, provoca um campo elétrico tal que a variação do campo elétrico é igual à taxa com que o campo B muda com o tempo. Então, temos aqui mais uma lei física com essa forma geral. A taxa de variação do campo elétrico, que é a grandeza G, que dá origem ao campo elétrico, mas a lei estabelece a taxa de variação do campo elétrico que foi gerado pela variação de B. É isso. Se a gente não entender o espírito das leis físicas, a gente não vai entender as equações de Maxwell. Ou esta expressão aqui, que no fundo vai nos levar à lei de Faraday, à lei da indução de Faraday. Mas esse é o espírito das leis físicas e que fica bem claro aqui. Um campo magnético variando com o tempo vai me levar a um campo elétrico. Ele é a fonte do campo elétrico. Agora, a lei só dá a taxa com que o campo elétrico muda. Só dá a taxa. Seria muito mais fácil se a resposta fosse assim. Eu tenho um campo magnético variando com o tempo, o campo elétrico resultante é igual a tanto. Não, isso não existe. Isso não existe. Não existe uma resposta pronta. Eu tenho o campo magnético variando com o tempo, o campo elétrico é tanto. Não, calma. Eu só tenho a taxa de variação do campo elétrico. É tudo que essa lei diz. Agora, a partir da taxa, aí você vai ter um problema aqui de determinar o campo elétrico. As leis só estabelecem taxas de variação. A taxa de variação do campo E é igual, agora, menos dB dt. Esse é o sentido desta lei. Agora, é claro que a gente pode utilizar o teorema de Stokes para formular esta lei de uma forma um pouco diferente. E muitas vezes acaba sendo útil, sim, escrevê-la sob a forma que nós vamos escrever agora. Bom, então vamos lá. Utilizando o teorema de Stokes, o teorema de Stokes, eu posso agora, considerando uma superfície qualquer, eu posso calcular o fluxo deste lado, isso aqui é uma grandeza vetorial, e calcular o fluxo desse outro lado ao longo dessa superfície, uma superfície S aqui. Muito bem, então consideremos o fluxo, é o fluxo do rotacional de E, escalar ds, agora é uma superfície aberta, S, Veja que essa superfície é aberta e aqui eu tenho o contorno da superfície, uma curva aqui, contorno da superfície. Muito bem, isto é igual ao fluxo desse campo vetorial aqui, rotacional de E, é igual a menos o fluxo do outro campo vetorial, que é menos dB dt, mas eu posso colocar o d dt aqui, não preciso mais, ao calcular o fluxo, posso, já que agora
não depende de ponto a ponto. Eu estou analisando uma propriedade, né, global do campo B. Né? De quem? Da integral, né, ou do fluxo, né, do campo B escalar ds. Agora, eu vou utilizar o teorema de Gauss, onde eu posso relacionar o fluxo do rotacional com a integral de um caminho fechado, né, de E escalar dl, sendo que dl deve ser escolhido de acordo com a regra da mão direita. Se a normal a normal superfície é assim, então eu tenho que considerar um versor tangente, mas levando em conta o sentido, utilizando a regra da mão direita. Né? Ao longo da curva gama, gama é esta curva aqui, que delimita a superfície, é esta curva aqui, e orientado de acordo com a regra da mão direita. E escalar dl é igual a menos ddt do fluxo do campo magnético. Ora, essa grandeza física que nós representamos como sendo a grandeza epsilon para força eletromotriz, né? E, portanto, a força eletromotriz é igual a menos dφ dt. Ou seja, é a taxa com que o fluxo do campo magnético muda com o tempo. Esta aqui é a formulação original de Faraday, em termos de fluxos. Né? Fluxo do campo magnético é igual, né, é tal que a sua derivada com respeito ao tempo, tomando o sinal menos, é igual à força eletromotriz. É uma forma de enunciar aquela lei. É claro que aqui, novamente, eu estou falando de propriedades, né, envolvendo grandezas não locais. Não locais. O fluxo não é uma grandeza local. Né? Então, nessa formulação aqui, eu tenho uma formulação que leva em conta grandezas que variam de ponto a ponto. Então, uma formulação envolvendo grandezas locais. Né? Nesta outra formulação, não. São grandezas não locais, que não dependem de ponto a ponto. Eu calculo alguma coisa ao longo de uma superfície e a outra eu calculo ao longo de um caminho, né, e eu relaciono essas grandezas não locais, não dependem de ponto a ponto. Eu calculo a integral do campo elétrico ao longo de um caminho, eu calculo o fluxo do campo magnético através de uma superfície. Aqui, eu acabei perdendo a dependência do campo elétrico ou do campo magnético com o tempo. Então, tenho duas formulações inteiramente equivalentes. Né? Esta aqui estabelece uma relação entre uma grandeza física, que é muito importante, que é a força eletromotriz, com a taxa com que o fluxo varia com o tempo. De novo, uma outra forma, né, de escrever a equação de Maxwell, ou de escrever, né, a segunda lei do eletromagnetismo, que, em última análise, fala do fenômeno da indução. Um campo magnético, variando com o tempo, induz o surgimento de um campo elétrico. E a lei
estabelece uma relação entre a taxa de variação do campo elétrico e a taxa de variação com o tempo do campo magnético.